lá pelos anos de 1894, aconteceram extraordinários fatos na antiga Vila Viçosa Real da América. Naqueles tempos, o Brasil respirava as áreas da República, e a Igreja e o Estado haviam cortado os laços de unidade, e o povo nada entendia do que acontecia. E o bispo do Ceará exortava em seu rebanho a orarem pela Igreja e pela pátria, e premunindo-se contra os vícios. A santa religião alertava contra os perigos do positivismo, do republicanismo e do protestantismo. Eram tempos de mística e de ceticismo, de acomodações e revolta. Eram tempos difíceis. O mundo europeu ainda não entrara em guerra, mas estava prestes a envolver-se na terrível carnificina de cristãos contra cristãos. E a Rússia não caíra nas mãos dos comunistas, mas isso era coisa distante. Viçosa nem rádio naquela época tinha, e o que interessava era que por ali já escasseava a farinha de trigo e já não havia pão, e foi nesse clima que houve uma verdadeira revolta das almas, contavam os mais antigos. Se aqueles não se reviraram no túmulo diante de tanto horror da mudança de era e costumes que adivinham, suas almas pelo menos se manifestaram-se de forma paranormal pelas ruas da cidade. Assim, pois, uma grande procissão de almas pelas ruas, mas nas altas horas, que só hoje mortos também poderiam confirmar, uma vez que estes foram as testemunhas oculares. O velho cemitério da Rua da Cruz ainda existia por volta de 1930. Embora abandonado, os ossos das vítimas das tragédias de Tabatinga ainda estavam lá. Os do cólera moro de 1860 já era esquecido. Os tatus conhecidos e vorazes frequentadores de cemitérios ainda tinham seus buracos por ali. Gatas pariam nas gavetas abertas dos velhos túmulos de barro. Cru, bodes e vacas pastavam, e aqui e ali alguma ossada era misturada-se com mato. Somente o velho cruzeiro do século XVII. Aliás, 17. A porta do campo santo tinha vida. Era local de peregrinação, rezas e acender das velas para as almas do purgatório. Por volta de 1957, foi construído sobre os acessos antigos o Hospital e Maternidade Coronel Felizardo de Pinho Pessoa. Por volta de 1850, começaram as proibições do enterro nas igrejas, pois os desprendimentos de gases e de odores fétidos oriundos das sepulturas já haviam sido sentidos no interior da igreja matriz. Os sanitaristas acusavam essa prática de ser a causadora de várias moléstias e epidemias urbanas, inclusive pestes que devastariam mais de um terço das populações do século XIX. Foi neste contexto, aliado às legislações sanitárias que já entravam em vigor, que fundou-se o cemitério público cristão na região nordeste da cidade, que ficou sob a administração eclesiástica dos vigários paroquiais. Então, os cemitérios eram considerados campos santos, locais sagrados, uma extensão da igreja. Segundo os relatos, o cemitério ficava a nordeste da cidade, no fim de uma das ruas melhores, ocupando 400 palmos em quadro de terreno, que foi dado por Dona Inocência Maria da Conceição, que já faleceu, edificado em 1863 pelo reverendo missionário de então, o padre José Tomás de Albuquerque, atual cura de Santana de Ibiapaba, com auxílio do trabalho do povo e sociais. Bem construído, sendo de pedras suas grossas paredes, está mal colocado, visto ter ficado dentro da cidade e ficar a população sujeita a receber instalações. Em face à fragilidade das edificações de túmulo e mausoléus feitos dos precários tijolos do padre José Black, quando por volta de 1894 mandou demolir todos os jazigos e proibiu novas construções, e passaram a cobrar taxas de
erro dos pobres, conforme determinara o ordinário do Ceará, para que daí em diante seriam pagas as estruturas e o regimento ser fábrica para a matriz. A medida episcopal ia de encontro aos costumes locais e principalmente o que ditava o testamento de Maria de Conceição, que doara de tão boa fé. A população revoltada resolveu fazer e peticionar a renovação da taxa paroquial ao bispo do Ceará, Dr. Joaquim José Vieira. Se os vivos permanecerem calados e acaitaram a medida, como sempre os mortos não de forma que em altas horas de uma noite, sem lua, os moradores da Rua Grande, já adormecidos, perceberam que alguma coisa estranha estaria rondando naquele campo. Como é de cultura local, alguns tiveram a coragem de ir até as janelas da rua, que geralmente eram elaboradas de vários tabuados de madeira corrida, e pelas brechas viram uma esquisita procissão. 20 ou 30 vultos caminhavam postando velas acesas das mãos, saíram do cemitério pela Rua Grande, dobraram em frente à uma casa, e voltaram silenciosamente para o cruzeiro do cemitério. Não se viam rostos nem pés, apenas os espaços lentos e silenciosos. No outro dia, alguns curiosos foram até o antigo cruzeiro, qual susto não levaram. Encontraram, em vez de ser de velas, ossos humanos ressequidos, dispostos ao redor das cruzes. Eram as almas penadas, levando seus próprios ossos, como que iluminados em forma de velas. Dizem ainda que essa procissão ainda acontece, vez por outra, diante de alguma indignação ou calamidade. Espero que tenham gostado dessa lenda, pessoal. Esse foi mais um Histórias Paranormais. Esteja convidado a se inscrever no canal e ajude o canal a crescer. Dê like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e ative as notificações. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi o 5º e último episódio das Lendas Especiais. Valeu. Tchau, pessoal.